Bem, então, vamos iniciar mais uma reunião da disciplina de Urologia, hoje, dia 17 de fevereiro. Bom dia a todos, agradeço a presença e, novamente, eu reforço o pedido para que se inscrevam no nosso canal do YouTube e acompanhem as nossas reuniões. Hoje nós vamos falar sobre traumas, trauma uretral, trauma de pênis, e o apresentador é o nosso residente de quarto ano, Matheus Botelho. Então, Matheus, vamos começar a apresentação. Certo, professor. Vou espelhar aqui minha tela. Todos conseguem ver a apresentação? Sim. Certo. Então, muito bom dia a todos. Eu sou o Matheus, residente do quarto ano aqui da Urologia da Unicamp. Essa é a divulgação da nossa reunião semanal e, de uma maneira a complementar isso que o Dr. Cássio colocou, eu coloco as duas páginas de divulgação da nossa disciplina, né, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, a todos que assistem aí para seguir, para terem mais notícias e acompanhar nossos eventos nos dois canais. E, iniciando os casos, eu inicio com o caso da paciente MCV, 47 anos, uma paciente do sexo feminino, que foi uma interconsulta com a cirurgia geral. A história da paciente foi o seguinte: ela deu a entrada no nosso serviço com um quadro de uma diverticulite, Rinchey 3, fora operada, foi feita uma retossigmoidectomia Hartmann, e ela estava no PO7. Nós estávamos no centro cirúrgico e foi solicitada a nossa interconsulta no momento em que a cirurgia geral já tinha indicado a cirurgia e ia descer com a paciente para o centro cirúrgico. O relato cirúrgico do que foi nos passado é que, assim, houve uma grande dificuldade técnica para a dissecção do cólon, havia muita aderência, bastante pus, não chegaram a visualizar claramente o ureter, puxaram a alça e fizeram uma colostomia. Ela foi deixada com dreno de Penrose, que mantinha um débito diário de, em média, 400 a 700 ml. O Penrose, ele estava na fossa ilíaca direita, ele foi deixado na região da dissecção cirúrgica. E a paciente, em si, clinicamente, ela estava bem, o abdômen não tinha descompressão brusca, não tinha sinal de irritação peritoneal, e os laboratoriais estavam com uma creatinina de 1,0, sem outras alterações. Foi solicitada interconsulta no centro cirúrgico. Então, assim, a paciente já estava entrando em sala, a cirurgia geral falou, não, esse débito está muito alto, a gente tem que abrir para fazer uma laparotomia para a gente fazer uma investigação do que possa ser. E, assim, eu deixo hipóteses diagnósticas desse caso e como fazer a investigação, uma vez que a paciente está no centro cirúrgico. Gostaria de ouvir do Ivan. Ivan, pós-operatório, hipótese e a conduta já está dada, vamos operar o paciente, mas o primeiro lugar que você procuraria dentro do abdômen? Algum problema? Bom dia, professor. Acho que até mesmo antes de levar essa paciente para o centro cirúrgico, a hipótese feita já é de uma fístula urinária, né? E diante de um quadro de uma diverticulite, obviamente que as lesões ureterais não são bastante comuns, mas podem acontecer, né? Seja lesões térmicas, lesões com transecção. Então, isso é algo que pode acontecer. Então, acho que a principal hipótese é essa. O que podia ter sido feito seria uma creatinina do dreno, já para ir para o centro cirúrgico, já com a noção de 100% certeza de que seria uma fístula urinária, né? A gente pode seguir, Matheus, isso acho que não tem muita dúvida. Certo. Então, uma vez que a paciente já estava no centro cirúrgico e nós não tínhamos nenhum exame de imagem, né? Isso que o Ivan falou é importante. Foi coletado no intraoperatório a creatinina desse líquido. E, assim, a paciente não tinha uma tomografia com fase excretora nem nada assim. Nós colocamos ela em litotomia e realizamos uma pielografia.
Aqui, inicialmente, uma pelografia à esquerda, né? Aqui, inicialmente, nós temos a primeira imagem da pelografia, em que, aqui do lado esquerdo da paciente, nós começamos a ver o contraste subindo aqui pelo ureter. Aqui a gente já vê uma parte da fístula dessa lesão ureteral. Nessa segunda imagem, fica mais evidente que o contraste ele saía pelo retroperitônio e ia para o lado direito, né? Nós vemos que tem uma grande quantidade de contraste já do lado direito. Então, assim, nós temos o diagnóstico de uma lesão ureteral, né? Nós não conseguimos ver o rim, a pelve renal. Então, a nossa principal hipótese no momento foi de que havia uma lesão, uma transecção completa do ureter. Marcelo, Oi. essa pielografia, você acha que ajudou, piorou? Com um débito alto da fístula, você pensaria em uma conduta mais conservadora? A paciente vai ser operada já? Não, eu acho assim, a intenção foi boa, mas acho que acrescentou pouco. Acho que a gente tem que ter noção, mais ou menos, do que a gente encontra na vida. Essas lesões na cirurgia junto com o sigmoide é do ureter médio para baixo. Mesmo você sabendo que a lesão é ali, a exploração cirúrgica é mandatória, que você vai usar o ureter viável para cima, né? A irrigação do ureter, hoje você pode olhar lá, está vazando um ponto, mas você vê que uma porção superior já não é viável, ela é isquêmica. Então, eu acho que acrescentou, mas como tanto o Ivan como o Matheus já colocaram, o exame de imagem pré-operatório, você já iria mais ou menos sabendo. Eu acho que aqui perdeu um certo tempo, a intenção foi boa, mas acrescentou pouco. Agora é abrir realmente e ver o que você pode fazer com o ureter. Quanto sobrou de ureter e como você pode usá-lo. Tem várias alternativas aí na cabeça. Professor. Obrigado, Marcelo. Pode perguntar, Fábio. Só uma pergunta, assim, óbvio que esse paciente não foi estudado idealmente, porque por intercorrência, chamaram a gente no centro cirúrgico, mas vai que você faz uma pielo e extravasa pouco contraste, ou passa contraste significativo até o rim, você não ficaria tranquilo de deixar com o J, porque assim, eles abordariam por conta da fístula. Se a gente faz a pielo, drena pouco, chega no rim, não teria possibilidade de deixar um duplo J, espera melhorar um pouco o processo inflamatório, e caso permaneça, no segundo momento a gente abordar? Cássio, posso só devolver a pergunta para o Fábio? A pergunta é interessante, Fábio. Agora, você vê que pular algumas etapas, né? O líquido, pelo que o Matheus colocou, o líquido que sai é só urina ou tinha intestinal junto? Não líquido intestinal não tinha, professor. Só eles urina. ficaram na dúvida de que possivelmente poderia ser uma linfocele, porque eles falaram que tinha uma dissecção ampla, tiveram que mexer na alça e tudo. Então, veja só, se a decisão estava tomada, você é chamado junto, eu poucas vezes vi uma lesão pontiforme de ureter que vaza 700 ml. Isso é muito difícil. Você reabordar para tratar uma linfocele, a abordagem foi intraperitoneal. A linfocele não forma. A linfocele ia ser absorvida pelo resto do intestino. Linfa não é. Faltou a etapa de saber confirmar que é urina. Então, eu acho, só o duplo J, também a intenção é boa. Mas sair esse volume pontiforme, não sai. Eu acho que está muito fora. Você tem que estar preparado para uma porção grande do ureter que não é mais viável. Mas respondendo, Fábio, assim, objetivamente, Fábio, você tem indicação de tratar conservadoramente do projeto se o ureter estiver significativamente íntegro, ou seja, o contraste tem que subir para o rim, o ponto de extravasamento tem que ser bem limitado, aí você pode colocar um duplo J e aguardar antes de uma abordagem. Mas nesse caso aí, né? Doutor Cássio? Pode falar, né? Não, a questão é que foi colocado assim, pouco adiantou, foi meio que uma perda de tempo fazer a pielo. Entretanto, se a resposta se fosse uma lesão pontiforme, o contraste subisse, é uma barriga mexida muito ruim, que o pessoal da cirurgia geral falou, foi um Hartmann difícil, rápido, porque era uma pelve congelada ali. Eu entendo que não foi uma perda de tempo. Se o contraste sobe e a gente tenta conservadoramente colocar um duplo J e mantê-lo para ver se resolve,
ótimo, concordo com o Dr. Marcelo que o débito é alto, dificilmente seria pontiforme, mas fazer uma piela é uma coisa de 5 minutos que poderíamos, ali no momento, confirmou que era urina, já que a geral não tinha feito esse diagnóstico, e subiu o contraste, põe um duplo J e é uma tentativa de não abordá-la. Você deixou o catéter no ureter distal, né? Porque eu acho que isso sim poderia ajudar você na hora da dissecção ali. Sim, a partir do momento que a gente viu que era uma transecção completa, a gente deixou o catéter. O Matheus vai mostrar, mas... Eu acho que é o principal ajuda é o catéter. Sim. Pode seguir, Marcelo. Cássio, posso falar um? Pode. Eu acho que pielografia foi fundamental. Primeiro para lateralidade, para ver se é direito ou esquerdo. Isso porque quando você vai explorar, você não sabe se é ureter direito ou esquerdo. A gente, pela cirurgia, supõe que seja do lado esquerdo, mas eu acho que essa pielografia foi fundamental para decidir que é uma transecção, provavelmente. Eu acho que injetar mais contraste aí, o local parece que não foi bem visto, mas eu acho que a pielografia foi fundamental. Talvez as imagens aí que acabaram ajudando, né? Pode seguir, Matheus, por favor. Certo, então, a paciente foi submetida a uma laparotomia exploradora, foi encontrada uma secção completa do ureter médio à esquerda, e seguindo o caso, eu vou mostrar as imagens da cirurgia. Aqui, nessa primeira imagem, nós vemos que aqui nós temos o ureter distal, na ponta da seta, e aqui, onde o catéter foi inserido, era onde era o ureter proximal. Essa região, ela estava muito bloqueada, tinha um processo inflamatório muito intenso aqui, de maneira que não foi tão simples falar assim, isso aqui é o ureter. A gente teve que dissecar amplamente, e assim nós conseguimos achar, e aqui nós vemos mais ou menos a distância que estava essa lesão. Essa parte estava totalmente seccionada, né? Aqui na foto da direita, nós, proximalmente do ureter, nós não conseguimos dissecar muito por causa dessa inflamação que teve. Nós tivemos que soltar o ureter distalmente, então nós conseguimos aproximá-lo. Aqui tem uma foto mostrando essa aproximação. Nós espatulamos os ureteres, tanto o distal quanto o proximal, e fizemos uma anastomose em boca de diamante. Então, aqui está o aspecto final da cirurgia, né? Demonstrando aqui aquela região inflamatória toda do ureter proximal. O ureter distal estava mais... tinha um aspecto melhor. E aqui uma outra foto também demonstrando esse aspecto pós-operatório, no final da cirurgia. Então, ao final da cirurgia, nós jogamos um PET de gordura ali e, juntamente com o pessoal da cirurgia geral, nós terminamos a cirurgia. Acho que pode continuar para a gente ver a evolução antes de discutir a conduta. Certo. No segmento pós-operatório, no primeiro... PO, a paciente estava com débito de 200, não tinha queixas abdominais, né? Nós tiramos o pendurioso que estava na fossa ilíaca direita e passamos um novo, pelo mesmo orifício do dreno prévio. E ela manteve esse aumento de débito urinário evolutivamente com esse aumento, né? Aumentou no PO1 foi de 200, no PO2 já foi de 400, no PO3 de 500. E aí a gente ficou assim, mas nós fizemos uma cirurgia que relativamente, aparentemente, no macroscópio ficou boa. O que a gente faria nesse caso? Posso seguir, professor? Não, exame de imagem. Exame de imagem. Tem? Isso, então, o que nós propomos a fazer? Né? Nós olhamos tudo certinho e resolvemos fazer uma tomografia, depois de discussão do caso, uma tomografia com contraste. Aqui tem a imagem corrida da tomografia, que demonstrava
aqui do lado esquerdo, o duplo J bem locado na região da pelve. Nós temos que o duplo J estava dentro do ureter certinho, seguindo até lá embaixo. Aqui nós já vemos bastante líquido livre, uma reação inflamatória importante, e que o duplo J aqui, ele ficou dentro do ureter, ele não chegou até o final na bexiga. Aqui nós vemos já a bexiga e o duplo J, que é a entrada do ureter na bexiga, né, a juve, e o duplo J não estava bem locado. E aqui nós temos uma fase excretora do lado direito da tela, em que demonstrava o contraste passando pelo ureter, e aqui a gente percebia que ainda tinha um vazamento, né? Aqui nós vemos o contraste fora do ureter. É uma pena, esse duplo J, vocês seccionaram o duplo J, né, para colocar, e ele ficou curto, é isso? Não, foi difícil de colocar, porque a lesão era ureteral média, e aí a gente teve que fazer aquele negócio de passar o fio para baixo, passar pelo buraco, tirar, inverter, né, para enrolar para cima e para baixo. Então a gente não cortou o duplo J, não. Só um parênteses, o que o Matheus falou do processo inflamatório local ali, na verdade o que limitava a gente para fazer uma anastomose melhor era que proximalmente tinha a alça do Hartmann também, né, Matheus? E a alça do Hartmann não deixava a gente soltou bem para baixo, mas para cima ali, onde o Dr. Marcelo falou que realmente ia estar uma área meio necrosada, meio ruim, a gente parava, tinha limitação do espaço da alça do Hartmann. Então a gente viu que não ficou uma anastomose boa, mas foi meio que deu para fazer ali. Mas o duplo J a gente não cortou. Situação difícil, porque olhando as imagens do intraoperatório, realmente a gente não sentia que o ureter proximal estava adequadamente dissecado, né? Essa boca informante que o Matheus inventou, o que é isso, Neto? Vamos perguntar para o Matheus essa expressão, por favor. Não, essa expressão ela é usada quando você espatula... Não é paulista, não. Quando você espatula o ureter, tanto proximal quanto distal, e assim você tem uma boca maior de anastomose, você evita a estenose. Então a gente fez foram duas suturas, né? Uma lateral e outra medial, todas com PDS 5 zeros. Entendi. Não, isso é um regionalismo, tudo bem. Mas, e aí, qual que foi a conduta, Matheus? Então, nesse caso, nós ficamos em dúvida, assim, em relação ao que fazer. Voltar para a cirurgia aberta, tentar, talvez, fazer o ureterorreno para trocar esse duplo J. E nós descartamos a possibilidade de cirurgia aberta porque a região em que estava mexida estava com um processo inflamatório muito intenso. Então, nós pensamos na dificuldade técnica do procedimento, que já foi uma anastomose de risco, e novamente mexer naquela região traria mais risco para o paciente. Então, nós entramos com o ureterorreno do lado esquerdo, pegamos aquele duplo J, passamos um fio guia por ele, e conseguimos ver que o fio guia ele ficava enrolado na pelve. Então, de uma maneira bem tranquila, a gente trocou por um duplo J de 6 frentes, do lado esquerdo. E aí o paciente evoluiu com uma melhora desse quadro, mantendo um débito do dreno de 50 ml no PO1, no PO2 20, no PO3 15. No PO3, o pessoal da cirurgia geral estava passando visita e falou, esse débito desse dreno está baixo. E aí eles sacaram o débito do dreno e sugeriram que a paciente fosse de alta. E aí surgiu, só finalizando o caso, assim, em relação a quando sacar esse dreno e como acompanhar essa anastomose dessa paciente. Eu vou passar essa pergunta para o Neto. E mais uma que os residentes costumeiramente perguntam, Neto, quanto tempo a gente deixa esse paciente com a sonda Foley para otimizar a drenagem? Tá, uma coisa só para ficar claro, o que a gente achou aí que resolveria o caso foi, inicialmente foi um duplo J mais fino que a gente passou pela dificuldade técnica da cirurgia aberta, estava difícil de cateterizar, e aí quando a gente viu que não estava bem locado, reabordar, a gente achou que não era a melhor opção, a gente trocou por um duplo J 6 frente e locou ele adequadamente na bexiga. E isso fez a diferença para resolver, né? Não estava drenando bem, além de ser fino, ele não estava drenando bem o ureter distal. Então, o dreno evoluiu bem, sacaram, a hora que eu perguntei para os meninos como está o paciente, eles sacaram o dreno,
a paciente evoluiu com o abdômen bom, a gente fez uma imagem, não tinha mais nada, e aí deu alta. Mas a gente deixou a Foley apenas 2 dias. A gente interpretou que um pouco de refluxo ali pelo duplo J teria, mas que a partir do momento que o débito do dreno diminuiu bem, também não deixamos ela muito tempo sondada, não. Inclusive, ela foi de alta no quarto PO aí e ficou bem. Eu acho que eu, particularmente, teria deixado a Foley por talvez mais 1, 2 dias aí. Uhum. É uma conduta que não tem também nível de evidência. Faria diferente, Marcelo? Não, eu deixo a Foley 1 semana, no mínimo, porque, como você colocou, a Foley funciona como um dreno de tudo, né? Se o duplo J está bem locado, parabéns a eles aqui, conseguiram numa anastomose achar o duplo J, achar o fio guia. Prova que a anastomose dos ureteres ficou boa, né? Senão é mais fácil o uretério reno sair para o reto peritônio e tal. Daí locou o duplo J, mas eu deixo a sonda 1 semana. Opa, certeza. 1 semana, drena bem, seca, você não tem dor de cabeça. Doutor Ossamo, algum comentário final da experiência aí? Não, eu acho que o final foi bastante feliz, né? Eu acho que não tem comentário, é isso aí. Acho que o importante foi essa pielografia, que realmente demonstrou que tinha uma secção completa, e o tratamento. Lógico, quem estava lá, eu acho que normalmente quando a gente coloca o duplo J, a gente coloca o 6 frente, mas pelas condições locais, situações, o Neto fez o que pôde. Eu acho que teve um azar desse duplo J não estar na bexiga, né? Porque se estivesse na bexiga, acho que não teria essa evolução. Mas eu acho que o comentário seria isso. Juliano, qual a pergunta? O professor, eu queria comentar que eu não fico absolutamente tranquilo com essa situação, porque eu acho que o duplo J está funcionando como um dreno do vazamento, na verdade. Eu acho que tem um buraquinho ali na anastomose, grande. Acho que não é só a posição, acho que há uma necrose, alguma coisa da anastomose, que tem grande tendência a evoluir para estenose do ureter no dia que for retirado o duplo J. Acho que era bom programar um exame muito precoce para essa paciente assim que tirar o duplo J, porque eu considero que a chance de estenose é alta. Juliano, posso comentar, professor? Alô? Pode comentar. Na verdade, a gente pensou nisso, Juliano. Agora, ter um furinho ali, não tinha muito o que a gente fazer. Era meio que a única saída era melhorar a drenagem para dentro e esperar grudar, ter aderência ali e parar de vazar para fora. Agora, a questão da estenose realmente é um risco real de acontecer. Infelizmente, isso não tinha muito como resolver de outro jeito. Então, o que a gente programou foi deixar esse duplo J de 6 a 8 semanas e na retirada do duplo J subir com o uretério e reavaliar o local, já na retirada. Por isso que eu falei, não vamos tirar precoce. Eventualmente, aquele número meio mágico de 6 semanas, vamos deixar um pouquinho mais, deixa umas 8 semanas, e quando retirar, a gente sobe e já avalia endoscopicamente uma avaliação meio precoce para ver como tá, entendeu? Entendi. Legal. Esse uso maior do ureteroscópio para esse tipo de análise é algo que é mais recente, né? Os ureteroscópios bem finos, que habitualmente a gente tiraria o exame de imagem, não faria uma ureteroscopia. Se você leu isso em algum lugar, se isso já está sedimentado, porque você ficar manipulando o local também, você traz um risco, né? Eu não sei. Sim, eventualmente é só fazer uma pielografia mesmo, devagarzinho, para ver se tem uma estenose aparente, e se tiver algo, subir com o uretério. Eu quero dizer assim, a ideia do Juliano de avaliar uma possível estenose vai ser feita na retirada do duplo J, inicialmente com uma pielo lenta, e se necessário subir devagar, mas eu acho que a gente já fez isso 2 vezes e devagarzinho, em 2 meses, não tem problema maior. Assim, nunca teve essas 2 vezes, entendeu? Eu acho mesmo assim que é uma avaliação que tem um certo chance de falha, né? Por exemplo, estenose de uretra. Quando a gente tem estenose de uretra, o paciente faz uma uretrotomia interna, o paciente fica 7 dias de sonda, tira a sonda, se fizer uma injeção de contraste, possivelmente naquele momento,
a uretra vai estar boa. Depois de uma semana, tempo maior, que acontece o problema. É por isso que eu disse que achava que era melhor uma avaliação da hidronefrose em uma semana, 10 dias. Eu acho que era melhor assim. Também pode ser. O Fernandes tem um comentário a fazer. Fernandes? Parabéns, Neto. Mas se você, a hora que você tira o duplo J, se você fizer uma uretero veno, pode estar muito bonito, obrigado, como o Juliano colocou. A estenose não vai aparecer nesse momento, porque o duplo J aí, ele ajuda a dilatar, inclusive, o uretero. É a posteriori que vai acontecer. E a sutura, ela pode estar intacta ali, mas ela não está resistente. Existe o risco até de você perfurar com ureteroscopia. Eu não faria isso, eu retiraria o uretero veno, mas ficaria depois, daria um tempo e faria uma avaliação de como está essa drenagem, porque vai acontecer, se acontecer estenose, vai acontecer a posteriori. Então, pelo menos 15 dias, um mês após a retirada do duplo J, fazer uma avaliação de como está a drenagem desse ureter. Já vi muito disso daí, né? Mas eu acho que como a sutura foi feita em bisel, vamos torcer para que não ocorra isso. Claro que existe muito risco de ter uma estenose. Professor, eu concordo totalmente. Eu acho que não só essa avaliação precoce, tudo bem, uma semana, 10 dias, 2 semanas, mas mesmo que nesse precoce esteja bem, existe uma chance de evoluir para estenose mais tardia. Então, essa paciente vai ter que acompanhar sempre, né? O risco sem dúvida, esse paciente precisa acompanhar. Sim, sem sim. dúvida. Sim. Não é passeio no parque, isso daí. Exato. Viu? Muito bem. Eu acho que esse caso ensinou bastante coisa, um caso bem do dia a dia. Acho que nós podemos seguir para o próximo caso, Matheus. Certo. Senhor, só uma dúvida em relação a esses métodos de imagem. Então, o acompanhamento seria com tomografia com contraste, nesse caso? Ou, para evitar que a paciente fique sendo submetida a múltiplas tomografias, um ultrassom seria suficiente? Não, acho que para o ureter tem que ser um exame que mostre o ureter, tomografia mesmo. Certo. Tá bom. Vou seguir com o próximo caso, então. Próximo caso é o paciente JDCO, paciente de 30 anos, do sexo masculino. Ele compareceu ao pronto-socorro com um quadro de relato de dor durante a relação. O paciente relata que ele teve quadro de dor com estalia do peniano e detumescência durante a relação sexual no dia anterior, na parte noturna, relatando que teve um edema na região testicular, associado a um edema na região da raiz do pênis, mas não teve nenhuma alteração em relação à micção. Teve micção espontânea, sem outras alterações. Ele negou qualquer tipo de comorbidade e no exame físico não foi visualizado nenhum tipo de uretrorragia e o paciente tinha um edema peniano em raiz e na região testicular, um edema associado a um hematoma ali. Tá. Então, Fábio, hipótese e a forma como faz o diagnóstico. Bom, professor, então, pela história que o Matheus falou, é bem característico de uma fratura de pênis, essa história de estalido, detumescência. Aí, para avaliação, a gente tem que identificar o local da fratura, que a gente pode fazer por modo... Dá para tentar pelo exame clínico, mas idealmente, se tiver disponível ultrassonografia, ela é interessante. E uma vez identificado o local da fratura, fazer a sutura possivelmente do local do corpo cavernoso aí que foi acometido. Matheus, qual foi a conduta, então? Então, senhor, além do exame físico, nós prosseguimos com um ultrassom de pênis, que inicialmente veio com esse laudo. Um edema na região do subcutâneo, corpos cavernosos simétricos, com ecogenicidade normal, o corpo esponjoso preservado, a uretra normal posicionada. Bom, Isso Adriano,
Veja, nós temos um ultrassom que não identificou lesão e o quadro clínico é típico. Você faria alguma outra investigação antes de levar esse paciente à exploração? Você reveria a conduta com base nesse ultrassom ou você simplesmente seguiria com a exploração cirúrgica? Veja bem, o diagnóstico diferencial aí é se teve um rompimento de alguma veia do plexo dorsal ou alguma veia fora a túnica albugínea ali, que isso aí pode acontecer. E aí você vai abrir, você não vai achar nada e você submeteu o paciente a uma cirurgia desnecessária. Se houver a possibilidade de esse paciente ser submetido a uma ressonância do pênis, essa ressonância ela tem uma sensibilidade, uma especificidade maior do que o ultrassom. Se isso for possível, ótimo. Agora, se não for, tem que avaliar clinicamente. Esse edema é muito grande, esse edema está evoluindo, porque a gente pode esperar um pouquinho para intervir nesse paciente. Não é uma necessidade premente de você ir lá e colocar o paciente na mesa cirúrgica. A ressonância ela só vai ser acessível em serviços terciários como o nosso. Mesmo assim, eu acho que pelo menos um período de 12, 24 horas nós vamos demorar para fazer essa ressonância. Você aguardaria, então, e faria a ressonância? Eu aguardaria, porque se for isso que eu falei, que às vezes você tem um rompimento de uma veia, você não vai precisar submeter o paciente a uma cirurgia desnecessária. Adriano, posso um questionamento? Por favor. Adriano, você pediu ultrassom. O ultrassom veio normal, quer dizer, você já tem um respaldo que os corpos cavernosos devem ter uma certa integridade. E senão, até, vamos dizer, mesmo o ultrassom sendo menos delicado aí, menos definidor do que a ressonância, já tem que é normal. Eu esperaria, porque com um laudo de normal, você explorar também fica complicado, né? Concorda comigo? Eu acho que esperaria também. Eu concordo, Marcelinho, mas assim, como o ultrassom é operador dependente, eu não posso também descartar a possibilidade que isso não seja uma lesão pequena dessa túnica albugínea e que isso possa vir a dar problema nesse paciente. Você vê que ele é sintomático, ele está tendo dor, entendeu? Então, nesse sentido, eu queria realmente descartar que existe uma laceração da túnica albugínea. E se essa laceração for muito pequenininha, existe até a possibilidade de você não abordar esse paciente e isso aí ser conduzido clinicamente, como você falou. Entendi. Adriano, se você não tem condições de fazer a ressonância, e uma cavernosografia? Então, é uma opção, Você está no hospital primário. Essa opção, ela só é colocada por alguém que viveu a era da cavernosografia, que, por exemplo, eu já vivi, o senhor já viveu, o Marcelo, o Cássio, indivíduos mais velhos. Mas é uma coisa factível. Você vai lá e coloca uma agulha grossa no corpo cavernoso e faz a injeção de contraste. E aí faz a radiografia. Adriano, posso fazer uma pergunta? Opa. Viu, quando tem o pessoal fala esse estalido, isso não é um sinal indireto que teve lesão do corpo cavernoso? Então, professor, isso daí faz parte até de um trabalho que o Aderivaldo fez e publicou com relação ao estalido. Só que, assim, o estalido é subjetivo, não é algo que a gente pode levar em consideração em 100% das vezes, entendeu? Pois é, mas a questão aí eu acho que vai depender um pouco também, Adriano, da evolução desse hematoma. Se for um hematoma muito volumoso, eu acho que vai se justificar uma inspeção ali do pênis se a gente não tiver à disposição ressonância magnética. Se for um hematoma em desenvolvimento, acho que o Matheus poderia seguir com o caso. Eu acho que essa questão que foi dita da discussão do ultrassom ser um exame
Operador dependente, ela é muito importante. Existem vários estudos que têm discutido a realização da ressonância. Na verdade, são poucos estudos até o momento, mas isso está se tornando mais em voga, né? O uso da ressonância nesses casos de fratura. E uma questão importante é que é o seguinte, esse paciente, ele chegou com essa história, né? Foi discutido com o pessoal da radiologia. Eles fizeram inicialmente esse ultrassom, e vendo que esse ultrassom estava normal, que a gente certamente retornaria para discutir as imagens ou discutir alguma coisa, eles complementaram com um laudo falando de uma descontinuidade de 1,1 centímetros na túnica albugínea, na base do pênis na região perineal infratesticular direita, com pequeno hematoma adjacente. O paciente voltou, então, para o ultrassom 2 vezes, Matheus? Isso, na verdade, é que assim, a gente viu essa parte do laudo preliminar falando, e fomos lá discutir com eles, eles ainda estavam lançando essa outra parte do laudo, que eles falaram, nós vimos que no pênis, onde a gente normalmente avalia, onde tem a maior parte das fraturas, não havia nenhuma alteração, e como ele tinha essa história de edema testicular, nós prosseguimos com a parte perineal do exame. Base do pênis é uma coisa e períneo infratesticular é outra coisa, Matheus. São regiões diferentes aí, né? Adriano, o que você achou desse laudo? Porque infratesticular é na crura. Aí foi. Exatamente, até pelo mecanismo da fratura peniana, geralmente você tem a fratura na parte pendular do pênis e não na parte da crura. Entendeu? Então, mais uma vez, muito esquisito. E outra, pelo que vocês colocam aqui, é um hematoma pequenininho. Geralmente, quando você tem fratura, é um hematoma grande, um hematoma importante. Então, foi lá, fez o exame e não deu. Agora deu. Tá esquisito. Se tivesse a ressonância, eu faria a ressonância antes de abordar esse paciente. Agora, não só deu, como ele mediu. E grande. Parece pegadinha do Matheus, ele cobriu até a uretra, norma posicionada. Depois todo mundo falou, tcharam, daí ele mostra embaixo, descontinuidade de 1,5 centímetro. Foi proposital, senhor. Foi para gerar discussão mesmo. Tá, surpresinha do Matheus, hein? Bom, aqui nós temos 2 caminhos. Ou a gente faz a ressonância nesse paciente, eu não sei que horas do dia era isso, provavelmente era uma hora bem oportuna, ou a gente leva o paciente para o centro cirúrgico, Adriano. O Adriano já deu opinião, fazer a ressonância. Mas se nós não tivéssemos a ressonância, você operaria com esse laudo, Adriano? Não. E vou te falar mais. Essa ideia do Dr. Fernandes não é uma ideia bacana, viu? Até para o residente. Nós não temos a ressonância. Não custa nada ir lá e fazer uma cavernosografia. E se você vê que existe um extravasamento de contraste naquela região que foi colocado pelo ultrassonografista, aí você vai lá e abre. Tá certo. Adriano, posso agora, com esse laudo, tem 1,5 centímetro de descontinuidade na albugínea. Eu acho que não dá para menosprezar isso aí. Mas, Marcelinho, sabe o que dá para menosprezar? O hematoma que esse paciente tem, um pequeno hematoma, como é que vai ter um pequeno hematoma com uma laceração de 1,1 centímetro? Adriano, eu exploraria, hein? Eu acho que agora... Não, Marcelo, não está errado. Não está errado você explorar. Aí são, assim, entendi. Talvez você explore agora, ou então você explore com maior certeza através de um exame específico, sensível. Só isso. Entendi. Bira, já quer falar alguma coisa, Bira? Obrigado. Eu estou aqui na tela com o Wagner. Eu acho o seguinte, o que o Adriano está falando é verdade, todo mundo já viu traumas de pênis e tal. Mas, Adriano, o hematoma pequeno é que provavelmente é na fase inicial. Com o passar do tempo, esse hematoma deve aumentar. Então, com essa perda de tempo, faz exame, não faz, se esse hematoma estiver aumentando, pronto, tem o diagnóstico de rotura. Se fosse um vaso, geralmente o vaso pequeno, o vaso é tamponado e esse hematoma não evolui. Então, a história clínica, ninguém mostrou nada ainda, não mostrou foto, não mostrou evolução, estamos só discutindo se existe ou não pela ultrassom. E a semiologia ficou para segundo plano. Eu acho que a história, quem já viu trauma, acho que todo mundo já viu trauma de pênis, é
crescente o hematoma. O hematoma vai aumentando, porque você imagina uma abertura de 1,5 centímetro no corpo cavernoso, aquilo não para de sangrar. Vai de outra. A pele do pênis ela é condescendente, vai aumentando o hematoma. Então, o ideal seria ver essa história, do momento que ele chegou, se o hematoma foi evoluindo. E não se falou. Mas, Bira, posso fazer uma réplica aqui? É o seguinte: primeiro, o local da lesão, da laceração, não é o local típico de fratura peniana. Como eu disse, geralmente a fratura acontece na parte pendular do pênis. Segundo, a fratura acontece quando o pênis está ereto. Pênis ereto é como se fosse uma bomba, uma pressão enorme que tem sangue lá dentro. Então, vai escapar um monte de sangue exatamente na hora que o cara está com ereção. Aí ele perde porque ele perdeu um monte de sangue. E assim, esse ultrassom, ele já tem algumas horas pós-história. E ele só tem um pequeno hematoma. Então, a história não bate. Eu gostaria de pedir a opinião para o Marco Rodstein, que eu acho que é o único radiologista que nós temos aqui hoje. Se o Marco está escutando, Marco? Eu gostaria de saber se o ultrassom tem sensibilidade para dar esse tipo de diagnóstico, uma lesão no nível da crura do paciente. Olha, eu sou um pouco suspeito para falar. Aliás, bom dia a todo mundo aí. Eu acho, inclusive, na minha experiência, que o ultrassom talvez seja, na mão de uma pessoa experiente, bem semelhante à ressonância. Então, nesses casos, inicialmente, de um ultrassom incompatível, e se puder esperar, eu sugiro a realização de ultrassom de uma pessoa experiente, não pelo residente, por exemplo, como pelo chefe do plantão, sabe? Faz muita diferença no ultrassom. A proximidade do transdutor ali à albugínea, do linear de alta resolução, faz com que seja um método muito bom, né? Então tem que saber ser usado. Realmente é dependente aí. Eu acho que ele pode sim fazer esse diagnóstico, embora quanto mais distante do corpo cavernoso, mais difícil. E a região aí que foi aventada é menos provável realmente de ser a lesão. Muito bem. Matheus, como é que foi conduzido esse caso? Aí nós temos que tomar uma conduta. Uma vez que existe um laudo um laudo expresso por um colega, Adriano, eu acho que se justificaria, até por uma questão médico-legal, uma exploração na não disponibilidade da ressonância magnética. Se a gente considerar que não vamos ter ressonância magnética. Mas a gente teria respaldo na literatura, porque existe o tratamento conservador de pequenas fraturas penianas. E aqui eu não tenho certeza se esse paciente tem fratura. Então, eu aguardaria sim e avaliaria. Agora, está errado abrir? Não está errado. É igual a apendicite. Você vai lá... Mas essa informação é interessante, desse resguardo para pequenas fraturas. Essa é uma informação que eu, por exemplo, não tinha. Então, tem na fratura, inclusive. Matheus, o que foi feito? Certo. Uma dúvida em relação à abordagem. Se fosse abordar esse paciente, aqueles que são a favor de abordar, qual seria a incisão? Onde seria a estratégia? Assim, como seria a estratégia para a gente chegar nessa região? Você não falou que é perineal? Isso, pelo que está descrito, é na região perineal. Então, teria que ser uma incisão perineal. E você falou que é abaixo, é perto da uretra, não é isso? Isso, lá embaixo. Então tem que ser perineal se for abordar. Agora, mais uma vez, não é uma região que você vê fratura. Certo. Posso fazer um contraponto para a incisão? Assim... se você fizer uma incisão na região, tipo uma incisão de postectomia, você consegue chegar até a raiz do pênis. Então, eu não faria a incisão lá, eu faria uma incisão de postectomia e desolaria o pênis. Aí você tem ideia de todo o pênis. Sempre você consegue chegar, né? Eu acho que quem tem experiência sabe que dá para fazer isso. Então, fazer lá e depois você tiver dificuldade de achar, eu acho melhor você desenvolver o pênis. Ainda mais essa dúvida se tem ou não tem, eu faria incisão de postectomia.
Mas a gente não abordou o local, Bira, eu acho. Exatamente. Você através da incisão de postectomia, você não chega nessa laceração que foi colocado pelo laudo aqui. Adriano, chega. Se você desenvolver o pênis totalmente, dá para chegar assim. Dá. Ah, Bira, não é a minha experiência, entendeu? Eu acho que quando você tem uma lesão perineal, eu acho que não é através de uma incisão de postectomia que você vai chegar nessa região. Eu também tenho essa mesma impressão. O que foi feito, Matheus? Vamos ver aí. Então, esse paciente foi reavaliado, né? Obviamente, ele chegou no período da manhã com esse quadro, foi feito esse ultrassom, nós tivemos essa discussão de faz ressonância, não faz, isso já era no período da tarde. Houve um aumento do hematoma, principalmente na região da bolsa testicular, e foi optado por abordagem cirúrgica sem realização da ressonância. Então, abordagem cirúrgica, o paciente foi posicionado em litotomia e foi feita a exploração perineal, visualizando à direita uma lesão de mais ou menos 1 centímetro, que é aquilo que falava ultrassom, onde a gente via escorrer sangue por ali. Nós fizemos uma dissecção boa ali da região e fizemos rafia com Vicril 2.0. Infelizmente, pelo tempo cirúrgico, pela questão anestésica, eu não consegui tirar foto desse caso. O anestesista já ficou assim, não, vai acabar a hack e tal. Foi uma dissecção diferente do que a gente normalmente faz. Muito bem. Mas foi identificado o tecido cavernoso ali, exposto? Isso, foram identificadas todas as estruturas, como quando são feitas as uretroplastias, a gente vê a raiz do pênis ali daquela região. A gente conseguiu dissecar a região identificando o cavernoso, o esponjoso, tudo, e identificamos essa lesão, né? E foram feitas múltiplas rafias, na verdade foram 3 ou 4 pontos com Vicril 2.0. E foi uma incisão mediana entre o escroto e o ânus, né? Isso. Incisão perineal. Isso. Ser considerado aqui, por exemplo, eu não faço com fio absorvível, eu faço com fio inabsorvível. E aquela região ali vai ser uma região que depois que você absorve o ponto, fica uma região mais fraca. E nós já tivemos casos na Unicamp, na qual o paciente teve uma fratura e veio a refraturar no mesmo ponto onde tinha sido feito a sutura com Vicril anteriormente, entendeu? Então, eu, como conceito, coloco um fio inabsorvível. Seria um prolene com nó invertido, é isso? Isso, Ô, Adriano, só um questionamento. A nossa discussão disso aí já é grande a respeito, absorvível ou não absorvível. Mas olha só, vou fazer o outro lado. Se vai romper para frente com o Vicril, quer dizer que a área já é friável. Você acha que só você colocar inabsorvível vai resolver? Eu acho que talvez a área que ficou friável foi maior do que a gente viu o ponto e ali rompe, você entendeu? Eu acho que o Vicril não estaria errado. O que você acha? Eu acho que sim, porque se a região já é frágil, você tem que reforçar. E se você colocar um inabsorvível, logicamente você vai ter aquilo ali para sempre, entendeu? Então, esse é o meu conceito. Agora, se você for procurar na literatura, tem gente que coloca inabsorvível, especificamente o Vicril, e alguns outros vão colocar o prolene. Agora, nós já temos experiência na Unicamp de refratura no mesmo lugar onde se colocou o Vicril. Eu acho que o que vale é uma orientação geral aí, né, para todos, Adriano, para que a gente tenha uma forma única de conduta no serviço, para que a gente possa, inclusive, ter uma experiência para apresentar em algum momento. Esse mecanismo de trauma, você, então, não tinha nunca observado na crura uma fratura de pênis durante a relação sexual, né? Não. Talvez valha a pena aí uma revisão para uma eventual publicação, porque eu achei bem inusitado o caso. Pena que ele não vai ter as imagens cirúrgicas, isso talvez comprometa.
Mas eu acho que, no caso que tem bastante aprendizado, bastante discussão, nós podemos seguir para o terceiro e último caso, Matheus. Certo. Eu vou seguir, então, para o último caso. Só dando um feedback do pós-operatório, o paciente no P11 estava sem queixas, foi visualizado, feito o exame físico da região perineal, não tinha hematoma, não tinha outras alterações, ele foi de alta hospitalar. Um último questionamento é, sim, existe algum segmento específico que a gente tenha que fazer nesse paciente? O senhor sugere alguma coisa, professor Adriano? Não. Fechou, acabou, tá tudo legal. É só se ter um tempo razoável para ele voltar às atividades sexuais. E esse tempo eu colocaria como sendo 4 semanas, tá? Certo. No acompanhamento prolongado de 3 meses, o paciente retornou ao ambulatório relatando que não... ele teve os retornos subsequentes, né? Mas no mais longo de 3 meses, ele estava sem queixas em relação às relações sexuais, não tinha alterações. Muito bem. Pode seguir, então, Matheus. Certo. O terceiro caso é o paciente IBS, um paciente de 60 anos, do sexo masculino, que tem uma queixa principal de cólica em região lombar. Ele vem encaminhado via central de regulação para avaliação urológica de urgência. Ele é um paciente que refere que está com um quadro de uma dor lombar bilateralmente há 5 dias, com anúria há 2 dias, quando ele procurou o pronto-socorro de sua cidade. Lá foi sondado com o débito da sonda bem pequeno, assim, de cerca de 200 ml diário, e negava qualquer tipo de febre, calafrio ou sinal de infecção. De antecedentes pessoais, o paciente refere que tinha calculose, já teve quadro de calculose renal há 2 anos, com fragmentação completa, segundo ele, teve um acompanhamento urológico e manteve sem queixas desde então. Ele é hipertenso e diabético. No exame físico, ele não tinha alterações, não tinha um Jordano positivo de nenhum dos lados, né, bilateralmente, um leuco de 11.000 sem desvio e uma creatinina de 12,8. Nós seguimos a investigação do paciente com a realização de uma tomografia de abdômen sem contraste, em que aqui nós visualizamos uma certa hidronefrose à direita e à esquerda, e aqui nós temos que o paciente ele tinha um cálculo relativamente grande de cerca de 10 milímetros no ureter médio à esquerda, e do lado direito, no ureter distal, ele tinha um cálculo de mais ou menos 8 milímetros distalmente, né, à direita. Então, esse ponto acho que não gera discussão nenhuma, mas esse paciente teria que ser desbloqueado bilateralmente, e nós levamos ele para o centro cirúrgico com o intuito de realizar o desbloqueio endoscópico com catéter duplo J, bilateralmente. Entrando com o cistoscópio, nós conseguimos achar os meatos ureterais sem alterações nenhuma, foi tranquilo, e nós tentamos passar o guia. Inicialmente, nós tentamos passar o guia direita. Não conseguimos, batia em alguma coisa. Do lado esquerdo, nós também tentamos, batia no cálculo, e nós não conseguimos fazer com que o fio guia ele entrasse na pelve renal. Sequencialmente, esse paciente, nós trocamos o aparelho, pegamos o ureterorreno, iniciamos pelo lado esquerdo. No lado esquerdo, nós vimos um cálculo, estava bastante incrustado. Nós conseguimos passar o fio guia com uma certa dificuldade do lado esquerdo, mas foi visualizado na pelve renal. Por essa dificuldade de passar o fio guia e por já estarmos com o ureterorreno e termos à disposição laser, do lado esquerdo nós fragmentamos o cálculo e passamos o catéter duplo J. Isso não teve grandes alterações. Mas do lado direito, ao entrar com o ureterorreno, o ureter distal estava bastante fibrosado, nós não conseguimos achar a luz certinha, principalmente saindo da parte intramural, e durante o procedimento foi visualizada uma lesão ureteral parcial, né? Foi uma perfuração com visualização do reto peritônio pelo aparelho.
Pode seguir, Matheus, porque nós estamos aí com tempo, aí a gente concentra os comentários. Como é que foi conduzida essa lesão? Certo. Então, nós tentamos achar a luz, ficamos assim mais de 3 horas lá tentando passar o fio guia, tentando achar a luz desse lado direito. Do lado direito, nós não conseguimos cateterizar e fazer com que o guia subisse para a pelve renal do lado direito, né? Sempre que nós jogávamos o guia, ele ia para o reto peritônio. Nesse caso, o paciente ele foi submetido à raquianestesia, também teve essa questão anestésica e tudo, e foi optado por, como ele estava desbloqueado do lado esquerdo, a observar o débito urinário e a creatinina diária. No PO1, ele teve um débito urinário de 300, uma creatinina que já subiu um pouco para 14,7, uma ureia de 232. No PO2, o débito urinário ficou de 500, a creatinina subiu um pouco mais para 15 e a ureia foi para 253. Foi solicitado também, obviamente, o conjunto com a nefrologia e eles colocaram que o paciente não tinha indicação de hemodiálise no momento, né? O potássio dele se manteve normal. E eles também descreveram que não seria realizado qualquer tipo de procedimento por eles enquanto esse componente renal, pós-renal, não fosse resolvido. Bem, Neto, você está aí ainda? Como é que foi conduzido? Esse caso gerou muita discussão quando o Matheus me passou, porque eu falei como que foi desbloqueado um lado e ele não evolui com nenhuma melhora, aliás, só piora da função renal. Alguma coisa tá acontecendo. Eu falei, vamos fazer uma imagem para ter certeza que esse duplo J à esquerda está bem locado e para avaliar melhor esse parênquima renal bilateral, se teve alguma outra coisa, porque com 2 dias de evolução esperavam uma melhor resposta. Então, a gente inicialmente fez um exame de imagem, fez a tomografia, e você tá com a tua mãe, Matheus? Na verdade, a tomografia foi aquela prévia. Na verdade, eu acho que ele não foi submetido a uma nova tomografia nesse momento, porque a gente já tinha visto o parênquima naquela primeira. A discussão nesse caso foi fazer qual a conduta, principalmente esse lado direito, né? Se ele ia ser submetido a gente tenta fazer nefrostomia com uma dilatação não muito grande ali da pelve renal, né, que foi essa conduta. Ou se nós tentamos passar um catéter duplo J anterógrado. Alguém tentaria abordagem retrógrada uma segunda vez? Porque aparentemente há uma estenose distal ao cálculo, que provavelmente é um cálculo que estava crônico ali no ureter. Ou todos fariam abordagem anterógrada? Acho que a anterógrada é o melhor caminho, né? Porque, como você bem colocou, já mexeu lá embaixo, foi difícil. Eu acho que é uma boa saída. É uma coisa que eu sempre insisto, eles têm que dominar o ultrassom. Hoje, com o ultrassom, você pode até fazer a nefrostomia com local, ou no mesmo procedimento você faz a nefrostomia, se o fio guia descer, você ganhou o jogo. Agora, o que não bate, eu quero ressaltar, mesmo numa anúria assim aguda, a desobstrução de um lado, o paciente evoluiria bem. Aí acende uma luz de alerta que ele pode já ser um renal crônico com essa incrustação antiga dos cálculos, e mesmo a gente desobstruindo os dois, talvez ele não vá tão bem, porque haja uma NTA importante. Mas como fica a dúvida, o duplo J está alocado, não está, uma tomo se encontrar, você veria, ou até um ultrassom rápido, você vê se o duplo J está legal, mas faria, assim, uma nefrostomia com local e passar o fio guia de cima para baixo. Aí você tira um fator que possa estar influenciando. Neto, qual que foi a estratégia aí em termos de posição do paciente? Porque nós temos que ter a maior range aí de possibilidades para trabalhar, dependendo do que a gente encontrar na punção. Perfeito. Aí a gente pensou bem nessa questão do posicionamento, e se a gente... era um sábado à noite, e aí não tinha ninguém da radiologia para ajudar com o ultrassom, e era uma hidronefrose pequena. Então a gente falou, putz, vai ficar na nossa mão para fazer o ultrassom, a gente tem uma experiência pequena e não estamos completamente seguros. O paciente era grande, a hidronefrose pequena, e virá-lo pensando num espaço melhor com o paciente em decúbito ventral, talvez ganhasse espaço, mas a gente perderia o acesso
retrógrado por baixo. Então a gente colocou ele em litotomia bem na lateral da mesa, pensando como se fosse uma posição para fazer uma percutânea em decúbito dorsal. E foi esse o nosso posicionamento, litotomia bem lateralizado na mesa, pensando em fazer uma abordagem conjunta. E como é que foi o procedimento, Matheus? Certo, então essa foi a discussão do caso mesmo, de como é que nós íamos posicionar o paciente. Aqui na imagem à esquerda nós temos a máquina de ultrassom, paciente posicionado em litotomia, com uma parte da equipe aqui do lado para fazer essa punção, passando o ultrassom, e uma outra parte da equipe na parte de baixo aqui, para eventualmente pegar esse fio guia ou pensar em algum outro procedimento caso esse fio guia descesse para o retroperitônio. Uhum. Aqui foi feita a imagem do lado esquerdo para a gente tentar posicionar mais ou menos onde ficaria esse rim à direita, né? Então aqui nós temos uma escopia demonstrando o duplo J bem locado ali na região da pelve renal. O procedimento, como o Neto falou, foi bem difícil da parte de ultrassom, a gente não conseguia achar um ângulo bom para funcionar. Daí o que a gente fez foi o seguinte: vamos tentar olhar por baixo. Vai que passando 2 dias a gente consegue pelo menos pelografar esse rim para facilitar essa punção. Então aqui nós entramos com o ureterorreno. Essa região nós não conseguimos ver, achar a luz do ureter de maneira correta. Tentamos jogar o contraste ele foi subindo para a pelve, de maneira que facilitou a punção. Acho que a gente ficou muito empolgado, porque achou que não fosse passar o contraste, que a gente nem salvou a imagem da escopia na punção. Mas, enfim, do lado esquerdo aqui, do lado direito da tela, desculpa, temos a punção do cálice inferior e conseguimos jogar o fio guia para descer pelo ureter. E uma curiosidade nesse caso foi que, assim, o fio guia, ele descia aqui pelo ureter e descendo ele ia para o retroperitônio. Ele não fez o caminho certinho do ureter. Ele foi para aquele local daquela perfuração. Com o ureterorreno mesmo, a gente conseguiu alçar esse guia e puxar ele para a bexiga. De maneira que o que a gente conseguiu foi essa imagem aqui. Aqui nós temos o fio guia, né, da punção, indo para o flanco direito do paciente. E aqui nós temos saindo por baixo. Uma vez que a gente conseguiu cateterizar com esse fio guia, nós temos todo o trato urinário aqui em mãos, a gente conseguiu passar o duplo J. Então aqui a gente passou o duplo J por baixo mesmo. Aqui temos a imagem dele parado aqui. Pegou esse lado da mesa que a gente não conseguia angular para melhorar a escopia. Mas ele termina aqui. E aqui nós temos a imagem final, depois da retirada do guia, em que esse duplo J ele se enrola aqui. Aqui a gente até vê um pouquinho da parte ainda tinha contraste aqui no sistema coletor, né? Então, no pós-operatório... Pode seguir, Matheus. Certo, no pós-operatório, o paciente ficou com volume urinário de 2.500 no primeiro PO, uma queda leve da creatinina, e assim foi se mantendo ao longo dos dias, até que no PO7 a creatinina já estava estável em 2,4, com volume urinário de 3.000 ml. Então o paciente foi de alta com acompanhamento da nefrologia e ficaram alguns questionamentos, né? Assim, por conta dessa lesão, quanto tempo deixar esse duplo J e a ureterorreno para a tripsia desse cálculo, após quanto tempo desse procedimento? Nós estamos em cima do tempo, mas, Neto, esse caso é um caso onde provavelmente provavelmente não, muito certamente haverá uma estenose distal cálculo já instalada. Como é que você vai abordar essa situação aí? Esse caso terá com certeza. O interessante aqui são 2 pontos, só para ressaltar rapidamente. Primeiro que, como o Dr. Marcelo falou, a gente entendeu que ele era um renal crônico, porque com o rim desobstruído não melhorava a creatinina e até surpreendeu ter caído para 2,4, né? Ele tem um componente crônico, mas a gente não esperava uma melhora tão significativa por conta de um rim. Então isso realmente ficou aí como que ocorreu e achamos interessante. O segundo ponto foi que o posicionamento foi essencial, porque se a gente não tivesse o acesso combinado, a gente não teria
teria resolvido bem. Ali foi muito importante, na hora não deu para fotografar, mas a entrada por baixo com o uretero, via a lesão ureteral, meio tudo dado, e a gente com a foto, com o fio guia chegando ali e escopando, o Matheus conseguiu ir e meio que com uma tridente pinçar o duplo J, meio difícil, e puxar para baixo. Então acabou valendo a pena manter esse posicionamento. E com relação à pergunta do senhor, eu acho que agora deixar esse duplo J um bom tempo, de novo, eventualmente 6, 8 semanas, e aí entra na discussão do primeiro caso. Muito provavelmente ele vai evoluir ele ainda está com o cálculo, além disso uma estenose de ureter, e como vai ter que tratar o cálculo inicialmente, eu trataria o cálculo e faria, nesse caso, eu acho que vale a pena uma avaliação endoscópica para definir, para avaliar melhor, e aí tomar a conduta. É possível de fazer uma ureterotomia laser, eventualmente, no mesmo tempo, e ver como evolui, ou se ficar uma estenose no segmento, pensar num reimplante, já que nesse caso é distal. Um reimplante vídeo-laparoscópico. A minha dúvida é se você já não iria indicar uma ureterolitotomia vídeo-laparoscópica, no caso desse daí, com reimplante. Tá, eu acho que era baixo o cálculo, mas sim, com reimplante no mesmo ato. A princípio, não. Tá, ok. Marcelo, comentário? Só um comentário, coisas do pronto-socorro, né? Para fechar a reunião. Parabéns às duas equipes. Não sei quantas horas na primeira cirurgia, depois no sábado à noite, a gente agora aqui, banho tomado, parece fácil, né? E o paciente aterriza renal crônico com cálculo bilateral. Então, coisas HC Unicamp. Parabéns aos às duas equipes. Muito bom. Muito bem, nós estamos aí em cima da hora. Conseguimos discutir 3 casos, como a gente sempre pretende, né? Eu agradeço a presença de todos, reforço aí o convite para se inscreverem no canal do YouTube. Eu já deixo aqui um convite para todos para a nossa próxima reunião, onde nós teremos um convidado internacional, o Dr. Robert Svitek, que é da Universidade de Santo Antônio, Texas, e que vai falar para nós sobre aspectos da pesquisa envolvendo câncer de bexiga não músculo invasivo. A reunião vai ser coordenada pelo professor Leonardo Reis. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos, bom final de semana. Até mais. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom.